Boa noite, que possamos manter esse clima de paz, de sintonia elevada, que nos propicia o alimento espiritual, prometido por Jesus, o alimento que de fato tira toda fome e toda sede, e que nos possibilita, nesse período de turbulências, de vicissitudes e provações maiores, mantermos-nos equilibrados, harmonizados, fortalecidos espiritual e emocionalmente. Nós trouxemos aqui para uma rápida reflexão, a fim de introduzir o nosso tema, uma citação do Espírito Emmanuel no livro Ceifa de Luz. O livro Ceifa de Luz é uma daquelas obras que Emmanuel comenta as passagens do Evangelho e que faz parte também da coleção Fonte Viva. Então, no livro Ceifa de Luz, capítulo 38, Emmanuel nos diz assim: para atingir fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Vamos fazer aqui algumas reflexões nessa citação de Emmanuel para introduzir o nosso tema. Então, para atingir a fé viva, sempre bom lembrarmos a diferença de fé viva para fé raciocinada. Nós aprendemos que a doutrina espírita tem nos seus postulados básicos, na sua doutrina, a busca de incentivar-nos a reflexão, a análise, para constituir a fé raciocinada. Mas a fé viva que Emmanuel se refere é aquela que é proveniente da vivência, do comportamento e a iluminação do nosso entendimento. O raciocínio nos possibilita a luz do Evangelho de Jesus. Então, na medida que nós tomamos conhecimento da realidade do mundo espiritual, da importância dos ensinamentos de Jesus, e nos sensibilizamos a esse ensino, e nos esforçamos para colocar em prática, essa prática que vai constituir, de fato, o estabelecimento da fé viva. Esse nome viva é porque está associado à nossa ação no dia a dia, o nosso comportamento. Então, para atingir a fé viva, Emmanuel aqui nos diz: filha dileta, filha da compreensão do amor, e aí é interessante, porque é preciso entender, compreender os ensinamentos de Jesus para, diante dessa nova postura de entendimento da vida, vivenciarmos, colocarmos em prática, é o amor. Mas a conclusão dessa passagem que nos referimos de Emmanuel é ainda mais incisiva, porque ela diz assim, que é forçoso servir, e servir é fazer luz. É interessante porque servir, normalmente, não é algo que seja da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, quando aqui nos referimos, é aquela que está associada a
primeiramente colocar o seu bem-estar, primeiramente cuidar do seu eu, do seu ego, e depois ver a possibilidade em relação aos outros. Mas Jesus já havia deixado o exemplo bem explícito sobre a importância do servir. Que é aquele momento no final do seu ministério, quando ele vai pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos discípulos e enxugar. E naquele momento, ele diz aos discípulos: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Então, a lição do servir já vem dessa importante passagem na memória dos discípulos colocada por Jesus. Mas Emmanuel conclui dizendo que servir é fazer luz. E, de fato, é o momento no qual as nossas conexões neuronais, ativadas pela nossa vontade, e se pôs em ação para servir, torna-se foco de luz em nós. Tal como Emmanuel coloca, servir realmente é fazer luz em nós e também compartilhar dessa luz como Jesus nos indicou. Então vamos praticamente o 28º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que trata da mediunidade de efeitos físicos. Esse livro tem 30 capítulos. Nós estamos próximos de concluir as nossas reflexões sobre ele. Então, efeitos físicos trata de um assunto que já numa obra anterior de André Luiz, Missionários da Luz, no seu capítulo 10, tem um título, Materialização. E lá no capítulo 10 de Missionários da Luz, é tratado essa questão da mediunidade de efeitos físicos em conexão com esse capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas para aqueles que ainda não aprofundaram o conhecimento a respeito da mediunidade, pode parecer que nos dias em que nós estamos vivendo, a mediunidade de efeitos físicos não é mais uma mediunidade importante, como foi no início da codificação do Espiritismo, nos chamados fenômenos das mesas girantes, que era um fenômeno de efeito físico. Mas essa conclusão, ela não está muito correta. Porque logo quando nós vamos analisar esse capítulo 28, o Espírito Aulus nos diz essa frase significativa: só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie de mediunidade. Mas, se é doença e doentes, é o que nós mais temos nos dias atuais. Então, a mediunidade de efeitos físicos, sobretudo no seu aspecto da mediunidade de cura, é bastante atuante e necessária nos dias em que estamos vivendo. Mas não se trata de uma mediunidade relativamente comum, apesar de que
segundo André Luiz, segundo os espíritos benfeitores, todos nós possuímos, em variados graus, a mediunidade de efeitos físicos. Ela é proveniente de uma substância que é denominada de ectoplasma, que é uma energia fluídica mais densa que todos nós possuímos nos mais variados níveis, mas só se caracteriza o médium de efeitos físicos aqueles que têm essa energia em abundância, mesmo que não saibam disso. Porque qualquer um de nós pode ter um nível mais intenso desse ectoplasma e não saber. E ocorrer diversos fenômenos mediúnicos em nossa casa ou em algum outro lugar e ser proveniente dessa mediunidade nossa. Eu estive assistindo, alguns dias atrás, um caso bem particular sobre isso, contada por Dona Ana Guimarães. Inclusive, ela esteve aqui na ANE alguns meses atrás. E Dona Ana Guimarães, em Caruaru, ela já esteve diversas vezes, inclusive no Bezerra de Menezes. Mas ela contava um caso que se passou com ela quando ela esteve nos Estados Unidos, há meses atrás, acredita, a coisa de um ano, ou pouco menos do que isso. E ela esteve lá durante alguns dias na casa de um de seus filhos, que mora nos Estados Unidos. E quando ela esteve lá, ela conta que durante o dia foram em muitas lojas, ela chegou relativamente cansada e o que ela mais queria era ir dormir. E na casa do filho dela, naquele dia todos tinham ido para o comércio e haviam muitas bolsas espalhadas pela casa. E no local onde ela, no quarto onde ela foi repousar, pelo chão havia muitas dessas sacolas. E de noite lá todo mundo ia deitar, apagava as luzes completamente. E ela sempre teve o hábito de, durante a noite, ir 1 ou 2 vezes ao banheiro. E justamente naquela noite que ela estava muito cansada, ela não falou sobre isso com o filho, nem com a nora. Também estava com ela lá, casal de amigos que tinham vindo do Brasil, junto com Dona Ana. Bom, de madrugada, ela acordou e teve a maior dificuldade, porque estava muito escuro, de passar entre as sacolas, as bolsas que estavam pelo chão. E depois ela notou, quando voltou do banheiro, a escuridão estava maior, ela não queria acordar alguém. Mas aí, quando ela se aproximou do quarto onde ela estava, a luz estava acesa. Ela se lembrou que eram aquelas luzes, hoje chamadas inteligentes, acionadas, ela conta no caso, até por um botão no relógio. E ela julgou que certamente acenderam aquela luz. Ela agradeceu, mas ao mesmo tempo se sentiu meia incomodada porque acordou alguém, ela não queria que ninguém acordasse. Mas depois, mais algum tempo à frente, ela se sentiu vontade outra vez de ir ao banheiro. E quando ela se levantou, a luz acendeu. Bom, no outro dia de manhã, ela contou essa dificuldade que ela tinha e disse: olha, eu peço desculpa porque eu incomodei 2 vezes
para vocês acenderem a luz. Ela achava que a nora dela tinha acendido a luz. E ela disse, mas a gente não acendeu, ninguém acordou. Mas tinha uma luz aqui junto à persiana, na janela do quarto. E aí o filho dela foi lá e disse, olha, mamãe, aqui não tem luz. Ela disse, bem mais. E ela ficou naquilo, mas depois ela percebeu, por dedução e por intuição, que foi um efeito físico. Alguém ali tinha mediunidade de efeitos físicos. E ela conta que pouco depois percebeu que era justamente aquele casal que tinha vindo com ela, a esposa tinha mediunidade de efeitos físicos e não sabia. Mas adiante começaram a frequentar o centro espírita e a trabalhar essa mediunidade. Então lembramos essa história devido a esse fato, de que às vezes a pessoa pode ter certo potencial ectoplásmico, provocar fenômenos de mediunidade e não saber que é ela que provoca. A espiritualidade esclarece também que esse ectoplasma ele pode vir também de ambientes próximos à nossa casa. Então, às vezes, pode se dar um fenômeno físico proveniente dessa energia e ser de alguém que resida na casa ou próximo à casa. Mas a questão mais importante que nós vemos, quando a gente vai estudar um pouco mais a mediunidade, porque, olhem, os dois grupos principais de mediunidade se relacionam, ou a mediunidade de efeitos inteligentes, aonde vai englobar psicografia, psicofonia, e a mediunidade de efeitos físicos. Efeitos físicos aí vai abranger mediunidade de cura, tipografia, a pneumatografia, pneumatofonia, que se relaciona tanto à voz quanto a ouvir espíritos. E esses espíritos utilizam desse ectoplasma. E a questão toda é que, na verdade, todas as grandes religiões da humanidade estão relacionadas à mediunidade. E há de efeitos físicos, sobretudo, nós lembramos aqui o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo. Todas elas têm um grande laço com a realidade dessa energia ectoplásmica que provoca fenômenos físicos. O judaísmo, que se relaciona sobretudo à Torá, as 5 obras iniciais da Bíblia, a gente se recorda que os 10 mandamentos com Moisés, fenômeno físico. O fato de que, muitas vezes, isso é narrado no livro Êxodo, a presença de Deus, que nós entendemos como o espírito guia do povo de Israel, se manifestava através de uma nuvem. Ora, aquela nuvem era uma formação ectoplásmica. Mas aí, quando a gente entra para o lado do cristianismo, o que seria o cristianismo, sobretudo, naquela parte em que foi constituído o chamado cristianismo primitivo, sem a mediunidade de efeitos físicos? A própria materialização de Jesus junto aos apóstolos após a crucificação. Aliás, a materialização de Jesus naquela passagem bíblica
narrada no Evangelho de Lucas sobre os discípulos na estrada de Emaús, aquela parte na qual 2 discípulos caminhavam por essa estrada, compartilhando observações dolorosas e tristes sobre o que tinha acontecido com Jesus. A crucificação, o absurdo da injustiça que ali houve. E aí eles topam no caminho com um viajante. E aquele viajante eles convidam a acompanhá-lo. E durante o trajeto o viajante começa a explicar na Bíblia deles, nos textos do Antigo Testamento, as profecias sobre Jesus. A realidade de que aquilo que aconteceu estava previsto. Mas eles não conseguiam entender direito como era isso, até que param numa hospedaria e no momento em que convidam aquele viajante a tomar café junto com eles, quando o viajante vai partir o pão, aquele ato dispara a lembrança neles, porque era a mesma forma que Jesus antes utilizava. Mas tão logo eles percebem quem é Jesus, diz a narrativa bíblica, Jesus desapareceu. Era um processo de materialização. Era proveniente dessa energia do ectoplasma. Mas aí, voltando para o nosso texto, Efeitos Físicos, do capítulo 28, André Luiz vai tratar para nós as dificuldades da realização dessas atividades, mesmo por aqueles que conhecem o Espiritismo ou que estão em compromissos com a mediunidade. É porque, na prática dessa mediunidade associada à mediunidade de cura, há uma necessidade de cuidados, de limpeza, inclusive do ambiente onde vai se dar os fenômenos. Os espíritos benfeitores fazem uma espécie de ionização, de limpeza de todas as bactérias que possam existir naquele ambiente, para que, quando se dê o desprendimento desse ectoplasma do médium, tudo se realize sem trazer nenhum constrangimento ou mal-estar para o médium. Porque do médium sai essa energia que se condensa, que possibilita o espírito de materializar-se. Só que aquela energia que sai do médium, o ectoplasma, tem uma ligação com o sistema nervoso do médium muito grande. Então, o fenômeno é feito, primeiro, com as luzes apagadas, ou no máximo, uma luz vermelha, porque as frequências que caracterizam a luminosidade vermelha é uma frequência mais densa que favorece a materialização. Mas esse cuidado todo, às vezes, é alvo de indisciplinas absurdas. Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, Materialização, quando o grupo mediúnico está reunido, um dos participantes havia ingerido álcool. E aquilo, quando ele está no ambiente, os espíritos benfeitores percebem o desastre que seria as emanações provenientes do álcool que aquele participante havia ingerido. E aquilo vai dar um trabalho imenso à espiritualidade para isolar
aquele participante que, na verdade, torna-se mais impaciente do que um participante, porque ele iria prejudicar os fenômenos físicos que iriam acontecer. Aqui também no capítulo 28, efeitos físicos, a reunião estava composta com 14 participantes. Só que ele gerava um problema diferente, mas não deixava de causar constrangimentos, que era o quê? A preocupação e o desejo daqueles participantes de que durante as materializações pudessem ter a presença de determinados parentes ou entes queridos falecidos. E esse desejo particular perturbava a atividade que os espíritos tinham trazido para realizar durante as atividades. Então, a pessoa, o espírita, vai para a reunião mediúnica conscientizado de que ele vai para servir e ajudar aqueles em necessidade que o plano espiritual traga para as atividades da noite. Ele não pode levar ansiedades ou desejos de manifestações de parentes ou de conhecidos, porque isso vai interferir negativamente. Claro que no caso da mediunidade de materialização, o problema é maior. A questão, como já dissemos aqui no começo, é que reúne um grupo, 10, 14 participantes. Todos possuem um pouco de ectoplasma, como nós vimos, todos nós possuímos. Aquele grupo está ali concentrado. Claro que há possibilidades de determinadas manifestações dos espíritos. Às vezes não se dá exatamente com uma condensação fluídica para a materialização de um espírito, mas se dá em relação ao surgimento de luzes no ambiente. É utilizada as energias ali dos médiuns para atividades terapêuticas e de socorros espirituais. E quanto mais estiver qualificado os teores mentais em termos de desprendimento, abnegação, desejo de fazer o bem, mais aqueles fluidos magnéticos, mentais, vão ser melhor utilizados. Então, o cuidado, a atenção, em qualquer reunião mediúnica. Porque na medida que a gente possibilita esses valores, os espíritos utilizam, inclusive em reuniões públicas, como nós estamos aqui. Determinadas possibilidades ectoplásmicas nossas podem, neste momento, estar sendo utilizadas para atividades espirituais, dentro do ambiente ou até em outro ambiente onde algum espírito necessitado desse tipo de energia possa ser socorrido pela espiritualidade. Então, a mediunidade de efeitos físicos, ela tem muita importância, sobretudo no seu aspecto de mediunidade curadora. No Brasil, ainda há espalhados por todo o Brasil instituições espíritas que têm médiuns caracterizados como de efeitos físicos e de cura. Inclusive, eu trouxe aqui
porque às vezes é pouco divulgado, mas há muitos anos, eu diria desde que eu estou no movimento espírita, há quase 40 anos. Vejam só, hoje atende inclusive pela internet a consultas para tratamento de cura à distância, e a pessoa faz a solicitação indicando o problema pela internet. Então, existe o Lar Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro, lar de freiluiz.org.br. Existe também outra instituição lá no Rio que trata, através da mediunidade, com o espírito de Dr. Fritz. É o Centro Caminheiros da Fraternidade. Fácil também de localizar pela internet. Há também a Sociedade Espírita, aliás, o Templo Espírita Tupiara.org.br. Também faz tratamentos de cura à distância. Então, a mediunidade de cura ela continua ativa no Brasil. Nós estivemos assistindo um vídeo de Álvaro Mordechar. O sobrenome é meio difícil, né? Álvaro Mordechar, lá de São Paulo. A instituição espírita dele também, ele inclusive é médio de cura também, trabalha ativamente e ele deu até alguns esclarecimentos bem importantes sobre isso. Um deles que eu não poderia esquecer foi quando ele quando ele estava na instituição espírita e uma senhora que frequentava a instituição foi conversar com ele e se queixava de uma série de dores que ela estava tendo. De tal forma que ela já tinha recebido o diagnóstico da fibromialgia. E aquilo estava incomodando muito. Quando ela estava conversando com o Álvaro disse, olha, o que eu posso lhe dizer é que esses efeitos podem estar relacionados ao seu ectoplasma. A questão de a senhora ter certo potencial fluídico dessa energia. Porque quando essa energia ela não está sendo bem trabalhada, naqueles que têm esse potencial mais acentuado, e essa energia, porque vejam, trabalhar essa energia não significa exclusivamente se a pessoa estiver numa atividade no centro espírita. Essas energias, elas são trabalhadas em atividades do bem, atividades relacionadas a curas, a medicina, a enfermagem. E aí, quando ele estava explicando isso à senhora, a senhora disse, e veja só, eu sou enfermeira, só que fazia alguns anos que ela tinha se aposentado. E essas doenças surgiram justamente quando ela se aposentou. E aí, Álvaro conta que depois de algum tempo, ele voltou a encontrar ela no centro e ela disse que estava totalmente recuperada. Eu ia esquecendo, porque na primeira conversa que ela teve com Álvaro, ela disse assim, veja, tem um cidadão, tem um senhor idoso que mora sozinho perto de casa, que já me pediu uma vez até para eu ajudar ele. E Álvaro disse, eis uma ótima oportunidade. Procure atividades associadas
caridade, a fraternidade, isso ajudará. E aí, como eu estava dizendo, algum tempo depois, ela diz algo que os sintomas tinham desaparecido. Então, existe essa questão. Atividades como aplicar passes, atividades fraternas, campanha do quilo, atendimento social que o Centro Espírita realiza. Essas atividades são meios de canalizar essa energia. E muitas vezes a terapia é eficaz de tratamento para determinados problemas orgânicos, principalmente associados a essa questão da dor. Mas eu achei mais interessante quando foi uma entrevista que Álvaro fez no podcast. E aí ele contou que, fazendo uma referência a um dos maiores médiuns de materialização do Brasil, Francisco Peixoto Lins. Nasceu em 1905, faleceu em 1966. Conhecido por Peixotinho. Inclusive tem um centro espírita em Recife, em Boa Viagem, que recebe esse nome provenientes de familiares de Peixotinho mesmo. É o Centro Espírita Peixotinho. Então ele conta que, ora, Peixotinho, através da mediunidade de efeitos físicos dele, associada à cura, ele curou muita gente. No começo, ele despertou para o trabalho espírita em Fortaleza, mas depois ele foi morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele construiu o Centro Espírita e continuou a atividade associada à mediunidade de cura. E era o seguinte, ele ficava num quarto, na instituição, deitado. O ectoplasma saía dele, espírito se materializava. Irmã Sheila, Bezerra de Menezes, outros espíritos médicos tratavam as pessoas na instituição. Mas Álvaro contou que Peixotinho disse que a cura mais importante de que ele participou foi a cura de uma senhora que chegou no Centro Espírita no dia da reunião de tratamento, que era portadora de hanseníase. E essa senhora viu os espíritos se materializarem, fazerem os tratamentos, mas terminadas as atividades, ela não se curou da lepra, do mal de Hansen. Mas ela saiu tranquila. E depois, Peixotinho teve o esclarecimento da espiritualidade de que foi o melhor tratamento feito. Porque nas 5 reencarnações anteriores, aquela senhora tivera lepra. Em todas elas, ela havia se suicidado. Só que dessa vez, ela foi tocada espiritualmente. E Peixotinho depois teve a confirmação, quando, 1 ano ou 2 a mais, ele recebeu uma ligação dessa senhora, agradecida e dizendo a Peixotinho que ela se sentia curada. Principalmente agora que ela tinha recebido a bênção da cegueira. Ela estava agora cega, mas mantinha dentro dela a convicção de cura, porque aquilo tinha sido uma cura para o espírito dela.
e não para o corpo físico. Então, os fenômenos associados à mediunidade de Peixotinho são inúmeros. Não obstante, a especialidade maior que ele tinha era principalmente em curar pessoas asmáticas, pessoas portadoras de asma. Só que ele mesmo tinha uma asma desde criança e que não tinha sido curada. Houve um período na vida dele, que Divaldo Franco conta numa palestra, em que surgira uma úlcera no seu estômago. Estava no começo e havia a possibilidade de tratamento através de medicamentos. Só que o médico, sabendo do caso de asma dele, disse: ó, o problema está aqui. Os remédios para tratar a úlcera são contraindicados para problema respiratório, sobretudo a asma. Você tomar o remédio, a sua asma vai piorar e muito. E os remédios que eram para asma prejudicavam a úlcera. E aí ele disse: pronto, ou eu vou morrer assado, seria morrer com a úlcera, ou morrer sufocado, que era com a asma. E aí, Divaldo conta que ele levou o caso para a irmã Sheila. História, Sheila, o que é que eu faço? E ele conta que Sheila, através de passes magnéticos, espirituais, tirou a asma. Ele pôde voltar e tomar os remédios que o médico indicou, os remédios para a úlcera. Tomados os remédios para a úlcera, ele se sentiu bem, voltou para o médico. O médico disse: você ficou bom da úlcera. E aí, quando ele foi dizer, graças a Deus, voltou a asma. No momento que curou a úlcera, a asma voltou. Era porque a asma fazia parte de um contrato que Peixotinho fez com a espiritualidade, devido a muitas complicações de outras vidas, onde ele prejudicou muita gente, atingindo justamente a questão dos pulmões. E nesse acerto que ele fez com a espiritualidade, era que nessa encarnação ele teria a doença. Não importasse o que houvesse, porque ajudar, curar, ser intermediário pela mediunidade de cura de efeitos físicos, ele foi exímio. Mas a asma, ele teve necessidade de continuar com ela. Exatamente porque foi algo que espiritualmente ele deixou bem certo de que não ia aceitar ser curado. Fisicamente, espiritualmente, ele já estava totalmente curado. Outro caso que não poderíamos deixar de lembrar, relativo ao livro Nos Domínios da Mediunidade, é que quando os espíritos vão provocar a materialização de um espírito, eles percebem esse ruminar de conflitos dos participantes, interferindo no trabalho que a espiritualidade ia realizar. Aí o espírito orientador do trabalho, através do médium, diz: olha, vamos todos agora cantar um hino, e sugerir um hino para eles cantar.
Porque no momento em que eles começaram a cantar, eles se desconectaram das perturbações que estavam trazendo para o ambiente. A gente se lembra quando o Dr. Edson Queiroz, através da mediunidade, de efeitos físicos de cura, inúmeras vezes, quando ele realizava cura de pessoas, inclusive como aconteceu aqui na AME, na ABD, nos anos 80, ele muitas vezes percebia essa necessidade e dizia às pessoas: vamos cantar. E aí cantava aquela segura na mão de Deus. Era justamente para provocar isso que André Luiz nos disse aqui. Para que as pessoas envolvidas com o canto desconectassem a mente em termos de trazer perturbação para o trabalho que ia ser realizado. Então, aqui também o Espírito orienta para que eles cantem um hino e depois eles têm a materialização de um Espírito que recebe o nome de Alencar. Traz ali esclarecimentos para o grupo. Era a materialização literal do Espírito, que inclusive deixa André Luiz surpreendido, dizendo: mas vejam, eles estão tendo a prova real do mundo dos espíritos, né? Naquele espírito que estava ali materializado. Mas aí Paulo nos diz: André, mas não espere tanta coisa, porque na verdade os nossos irmãos, eles têm a prova, têm as evidências, mas a conversão que vem de dentro, esta ainda temos que esperar muito. E depois que termina aquelas atividades, a grande maioria volta para seus problemas diários, suas dificuldades, e esquecem o contato maravilhoso que tiveram ali com a espiritualidade. Então, esses eram alguns apontamentos que queríamos compartilhar. Deixamos aí a sugestão da leitura do livro Dos Domínios da Mediunidade. Que Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem aos nossos lares com muita paz.